do... Ih, agora... Deve ser amiga do... Acho que a sua amiga está entrando aí, hein, Regis? Essa voz é novidade, né? Ah, não, é só porque essa voz é novidade, Daniel. Uhum. A gente tá com a Luísa aqui. Meninos, a gente não tem uma música aí, então se vocês quiserem fazer uma música, fica à vontade, senão eu vou pedir que a gente feche os mics aí, eu vou cantar uma música aqui, mas vai ser com a minha voz de papagaio, hein? Já estou dando a opção com toda humildade para a Raquel, para a Lohane. A gente tem É. um aqui, assim, se Ó, não for. Deus está provendo, então manda ver. Tá, eu só vou. Vamos ali pro piano só. E imagina, temos convidados hoje. Se eu fosse cantar, imagina como é que não ia ficar, né? Mas o Regis, é a Raquel, né? Não é você que vai cantar, né? Sim. Eu vou só passar o slide para ela. É o Salmo. Dando condição do que é aqui. Se não puder acompanhar. Salmo 29. Com esses trovões que estava dando agora, eu lembrei desse salmo e do que a gente deseja essa noite, né? Que é escutar a voz do Senhor. E esse salmo fala do que é essa voz, de como ela é poderosa, do que ela é capaz de fazer. E daí, vamos cantar. Sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Obrigado, Raquel. Deus abençoe vocês. Amém. Vou compartilhar aqui a minha tela aqui, que eu tenho um esboço para ficar mais fácil para a gente acompanhar. E aí vocês me dão um joinha aí de que estão vendo a minha tela. Estão vendo aí, né? Então vamos lá, continuando o nosso estudo no livro de Hebreus, hoje é o capítulo 7. A gente tem tido aí alguns estudos já há quase 3 meses nesse livro, e a gente chega num capítulo que é muito comum no nosso meio,
entre os cristãos, a gente passar por ele, porque muitas vezes a gente acha que esse capítulo não fala muito para nós, porque é um capítulo que ele tem todo um contexto muito próximo, né, dos judeus ali. Ele vai falar de Melquisedeque, que é um personagem que é bem conhecido pelos judeus, e muitas vezes é um capítulo que é negligenciado nas nossas leituras, nos nossos estudos, para efeitos de aplicação na nossa vida. Também é um capítulo difícil, não é um capítulo tão fácil assim para que a gente possa absorver aquilo que Deus tem falado com o povo dele, né, no passado, e fala conosco hoje também. E talvez uma das coisas mais marcantes que a gente pode tirar desse capítulo é o que eu chamo aqui de sinais que apontam para Jesus no Velho Testamento. Muitas pessoas falam de as sombras, né? O próprio texto bíblico fala muitas vezes de modelos, sombras, flechas, indicações que apontam para Cristo e para o seu ministério, e a gente encontra no Velho Testamento. E Melquisedeque é um desses sinais, né? A gente vai explorar essa ideia hoje aqui, mas a gente vai explorar algumas outras ideias. Então, recapitulando, a gente viu o autor de Hebreus falar sobre Melquisedeque no capítulo 5. A gente estava lá no capítulo 5, onde Jesus é apresentado segundo a ordem de Melquisedeque. E aí aquele autor, no momento em que ele ia começar a explicar, parece que ele percebe, né, a dificuldade que aqueles irmãos teriam por eles estarem negligenciando a busca do Senhor, a busca de conhecimento, ou seja, irmãos que ainda estavam dependendo de leite, assim o autor colocava, né? Então ele abre um parênteses grande, ele vai ali do capítulo 5, final do capítulo 5 até o final do capítulo 6, basicamente exortando esses irmãos a respeito do ganho de conhecimento das coisas do reino, né? E a gente viu ali que foi a primeira vez que o autor fala em Melquisedeque. A gente viu no último estudo as consequências, né, desse afastamento, dessa negligência em relação à busca do Senhor. A gente ouviu falar sobre as promessas, né, de um Deus que é imutável. Isso fechou o nosso último estudo, né? E fechou de uma forma onde a gente leu lá Jeremias, né, onde Deus fala que só eu tenho planos, né, para vocês, que não são planos de fazê-los mal, mas planos de que vocês prosperem, né? E aí a gente volta, o autor agora ele volta para o capítulo 7 e ele vai continuar aquela exposição que ele estava fazendo no capítulo 5. Então é como se a gente tirasse aí esse bloco de texto aí, então do capítulo 5 pula para o capítulo 7 e ele vai agora explicar um pouco mais esse personagem, Melquisedeque, e o que significa Jesus ser da ordem de Melquisedeque como sumo sacerdote. Então, é essa a exploração que nós vamos fazer hoje no capítulo 7 do livro de Hebreus. Alguns textos, para que a gente possa interpretar o capítulo 7, são importantes, né? E eu separei, esses dois primeiros aqui são importantes de uma forma muito direta, porque Melquisedeque é um personagem que a gente vai encontrar a primeira citação dele lá em Gênesis, no capítulo 14. Ali é aquela história quando Abraão está indo resgatar Ló, e na volta desse resgate, Abraão é abençoado, né, por Melquisedeque, e Abraão dá o dízimo ao Melquisedeque. Aí depois nós vamos ter, aproximadamente 1000 anos depois, né, já na época do reinado de Davi, o próprio Davi vai escrever um salmo, Salmo 110, onde agora Davi vai falar de Jesus nesse salmo, e Jesus sendo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? E depois você vai ter também o texto que a gente está lendo hoje, em Hebreus 7, o próprio autor de Hebreus, de novo, citando Melquisedeque. Agora, o texto de João 8, 31, 58 também é muito importante para a gente, porque se a gente volta aqui no entendimento dessa carta, né, desse livro, esses irmãos eles estão sendo tentados a desistir de Jesus, ou melhor, compatibilizar Jesus
com os rituais judaicos, com o judaísmo. Ou seja, eu sou um cristão, mas eu volto para a sinagoga. Eu sou um cristão, mas eu continuo talvez fazendo aqui apresentando as minhas ofertas, né? Segundo a lei de Moisés. Ou eu sou cristão, mas eu vou me circuncidar para fazer parte. Eles estão tentados a compatibilizar o servir a Cristo com voltar às suas raízes judaicas. E o autor está aqui exortando, dizendo para eles, olha, isso é um grande perigo, isso é um grande erro. Né? E a gente vai entender hoje, é uma questão muito relevante que fala do único caminho. Né? E aqui em João 8, 31, 58, tem uma das frases de Jesus que é uma das minhas prediletas, né? Onde Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa que Jesus está falando no contexto de João 8, 31, 58? A verdade de que nós, né, estamos separados de Deus, caídos e, por consequência, presos, algemados ao pecado da nossa carne. Nós estamos perdidos. E Jesus falando para esses judeus ali, que diziam, por exemplo, como assim nós estamos presos, nós somos prisioneiros, nós somos filhos de Abraão, né? E Jesus, na verdade, vai fazer o ponto, olha, se vocês de fato fossem filhos de Abraão, verdadeiramente, vocês ouviriam, vocês conheceriam a verdade, vocês veriam que, na verdade, eu sou o único que pode libertar. Né? A verdade que Jesus está falando aqui é a realidade do reino dos céus. A verdade, no limite, é ele próprio, Jesus como único e suficiente Salvador. Não a lei, não os rituais, não o pacto mosaico, nada disso. Então, esse texto, João 8, 31, 58, é muito importante para esse entendimento também do capítulo 7. Recomendo que os irmãos leiam também esses 3 textos na sequência. Mas entrando no texto de hoje, a gente vai fazer uma leitura juntos aqui, eu vou ler tudo, é importante a gente ler tudo, depois a gente vai fazer aquele trabalho de tentar desempacotar as ideias que aqui estão. Boa noite para a Ju, boa noite para a Ana Paula que estão chegando aí. Espera só a Ana Paula acabar de entrar. A Ana Paula está chegando e a gente faz a leitura aqui. Boa noite, pessoal. Vamos ler, então. Gabi, você lê para a gente? A voz da Gabi, aniversariante do dia, vai ler. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se lançar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descende de Judá,
tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Continua, meu. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Amém. Bom, tem algumas questões para a gente discutir hoje a respeito do texto que lemos. E eu quero trazer também para aqueles irmãos que talvez tenham ainda alguma dificuldade de entender o sacerdócio, toda essa questão em relação à lei de Moisés e ao serviço no templo, a gente pode fazer algumas outras reflexões em relação a isso. O livro de Levítico traz muitas informações para que a gente possa ter conhecimentos ali, mas eu hoje vou tentar trazer uma interpretação que não vai passar muito próximo desse entendimento, não, mas vai trazer para a gente um entendimento ritualístico. Tá? É importante que a gente entenda hoje que existia todo um ritual definido por Deus dentro da lei ali, para que o homem se relacionasse com Deus. E o sumo sacerdote era aquele que representava o homem, né, diante de Deus. Era aquele que, como a gente leu no texto, e a gente vai ler em outros textos bíblicos, era aquele que trazia todas as questões relativas concernentes aos homens, né, aos pecados, trazer diante de Deus, mas como ele era um homem também, ele também tinha seus próprios pecados, então existia também todo um ritual para que ele se purificasse, e ele fazia isso dentro do templo, dentro do tabernáculo. Nós estudamos o tabernáculo, ou seja, tinha a área da área externa, a área santa e o santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava ali. Então tem todo um conhecimento dessa prática, mas eu quero que por hoje nós entendamos esse ritual, um ritual que era baseado em homens, né? E o sumo sacerdote era um homem. Então, quais são as questões que eu quero trazer para a nossa discussão hoje? A primeira delas são essas questões das sombras que apontam para Jesus e sua vida no Velho Testamento. E a gente vai falar isso porque eu acho que esse é um ponto que, como eu falei, chama muito atenção quando a gente lê um capítulo como esse, onde a gente vê um personagem, Melquisedeque, que aparece somente em Gênesis, depois em Davi, e agora aparece no Novo Testamento, né? Qual a importância que isso tem para nós hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí não tem como a gente não entrar entendendo ali a lei, os profetas, o Evangelho de Cristo, ou seja, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Há questões ali que são muito mal resolvidas hoje
e que a gente precisa ter elas bem ajustadas, né, para que o entendimento seja o ideal. Depois nós vamos falar do que o texto aborda de uma forma mais direta. Esse texto do capítulo 7 inteiro, ele aborda a superioridade de Jesus em relação a Arão, mas não só a Arão como o sumo sacerdote escolhido, né, do povo, né? Mas não só Arão, mas todo o sistema sacerdotal que foi instituído em Levi. Então, Jesus é superior não só à pessoa de Arão e aos sacerdotes, mas como ele também exerce um sacerdócio que é superior a todo o sacerdócio que foi exercido naquele momento. E no final, a gente vai ver já algumas chamadas do porquê esse sacerdócio de Jesus é um sacerdócio tão especial. A gente vai começar a entender o que faz parte desse sacerdócio, que é a nova aliança em Jesus. A gente leu ali rapidamente, ali, en passant, né, que quando há mudança de sacerdócio, há também mudança do padrão dessa aliança, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho dessa mudança, dessa nova aliança, e aí eu vou trazer um tema para a gente do sacerdócio santo. Então, vamos sem perder muito tempo, vamos lá. As sombras que apontam para Jesus e sua vida no Velho Testamento. Olha, tem 2 pontos muito comuns que estudiosos, teólogos, eles tratam quando a gente olha a palavra de Deus no Velho Testamento. Duas palavrinhas que eu quero que os irmãos entendam. Uma é tipologia e a outra é teofania. Aqui eu trouxe para vocês só, se você googar aí no Wikipedia, qualquer dicionário vai trazer para você. A tipologia, basicamente, é quando você tem o que eles chamam de características, seja de um personagem ou de uma determinada situação, que, na verdade, elas são prioritárias, ou elas acontecem antes do evento real. Elas são consideradas uma sombra, um reflexo daquilo que vai acontecer na realidade, né? São como se fossem um modelo. Toda vez que a gente tem exemplos como esse na palavra de Deus, é possível que ali seja uma tipologia de algo que vai acontecer, aconteceu no Novo Testamento. Aqui tem um exemplo que é muito interessante, e Jesus faz muito uso, né, dessas tipologias. O exemplo de Jonas, quando vocês lembram lá que está em Mateus, né, quando os judeus pedem a Jesus que deem mais um sinal, e Jesus fala, né, nenhum outro sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. E ele explica, né, se você for ler lá, está acho que no Mateus 7, 6, 7, e ele explica, assim como Jonas passou 3 noites, né, no interior lá do grande peixe, o Filho do Homem também passaria 3 noites no interior da terra, no centro da terra. Então, repara, Jesus mesmo ali está reforçando a ideia de que o que aconteceu ali na história de Jonas em Nínive era, na verdade, uma... Como é que é a palavra para anunciação, né? Uma sombra. Não conheço uma palavra melhor, pessoal. Uma sombra daquilo que de fato viria a acontecer. Um outro exemplo que me ocorre é o exemplo de Moisés, quando o povo estava sendo... Deus tinha colocado ali um castigo, e o povo estava sendo picado por cobras e morria, né, por conta dos seus pecados, e aí Moisés intercede, e Deus fala para Moisés, então você suspende aqui uma cobra de bronze, né, num madeiro, né, num poste, e diga para o povo, todo aquele que olhar para esse poste aqui, para essa cobra aqui, crer, será salvo, né? E Jesus vai fazer essa mesma relação lá em João, onde Jesus vai falar, assim como Moisés no deserto levantou, né, a cobra lá, o Filho do Homem precisará ser elevado também, para que todos aqueles que olhem para ele creiam, né, sejam salvos. Então, existem vários exemplos de tipologias. Vou abrir um parênteses aqui. Alguém lembra de mais alguma? Quer compartilhar alguma que chama atenção? Só para não ficar
aula de universidade, né? Aí o cordeiro, né? A gente, nesse tema, né? Era oferecido um cordeiro para pagar o pecado do povo, e daí depois o João Batista anuncia o cordeiro verdadeiro, né? Perfeito. Para Jesus ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é tão perfeita, né, que quando a gente pega lá no Passover, né, que é na Páscoa, o texto dizia que aquele cordeiro precisava ser um cordeiro sem defeito, né? E essa mesma palavra vai ser usada para falar do sangue derramado de Cristo. Quando fala lá, Jesus teve o seu sangue derramado e ele não tinha defeito. Então, é a mesma linguagem, o que nos dá a entender que aquilo é uma tipologia. Um outro conceito que é comum é o conceito de teofania, que fala também, são conceitos muito parecidos, mas são diferentes. A teofania, na verdade, como a palavra ela explica, né, é uma aparição, é uma ação real da entrada de Deus na história do homem. Então, é um milagre, é uma revelação, uma manifestação, né, de Deus ou sua glória, e pode acontecer de diversas formas, através de um anjo. A gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, lá em Gênesis 28, o exemplo que eu boto aqui, é o sonho que Jacó tem. Jacó tem um sonho, ele estava ali se afastando de Esaú, e ele deita numa terra para pernoitar, e no momento que ele deita naquela terra, ele tem um sonho com Deus, e Deus diz para ele: olha, aqui nessa terra onde você está, eu vou dar ela para você, você vai, essa terra é sua. E quando Jacó acorda, ele mesmo fala: Deus está aqui, porque Deus falou comigo em sonho. A gente tem vários outros exemplos de revelação de Deus. Você tem a história de Agar, quando o anjo do Senhor encontra com Agar, ela mesma entende: olha, falei com Deus. Tem Moisés, né, também no Velho Testamento, quando Deus vai dar as tábuas da lei para ele, Deus fala com Moisés e o povo escuta, e trovão, e o céu escurece. Então, essas manifestações de Deus, essas aparições, elas são o que a gente chama de teofania. Por que eu estou falando essas duas coisas? Por que elas são importantes? Porque elas são, para a gente, a prova mais que necessária de que tudo que nós temos no Velho Testamento, né, apontam para coisas que viriam a acontecer em Jesus no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, o Velho Testamento, tem como um dos principais objetivos indicar a vinda de Cristo e o seu ministério. Então, o Velho Testamento, dentro da palavra de Deus, não pode ser desconsiderado em hipótese alguma. É um grande erro. Essa daqui é uma primeira análise, né, que a gente pode fazer a respeito do Velho Testamento. E quando eu falo aqui de Velho Testamento, vou cair aqui para a parte mais da discussão aqui do Velho e do Novo Testamento. Eu estou falando aqui da lei, os 5 primeiros livros recebidos por Moisés. Eu estou falando também dos profetas, dos salmos. E o que eu estou dizendo é que toda essa palavra que foi dada por Deus aos homens naquela época tinha como uma primeira função apontar para a promessa que era Cristo, né? Então, o Novo Testamento, ele só mostra exatamente, ele cumpre a promessa, né? Então, por isso que a gente vai ver Jesus falando, né? Jesus cumpriu a promessa. Que promessa é essa? A promessa que foi dada por Deus lá no Velho Testamento e por diversas vezes foi falada. E temos vários exemplos disso, desde Gênesis, né? Se eu não me engano, Gênesis, já no capítulo 3, Deus fala, né, que é do fruto da mulher que virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Já uma referência ali a Jesus, e por aí vai. Agora, há também um outro propósito que a gente vai ver e vai ficar claro no capítulo de hoje para essa lei. Esse propósito é a lei mostrar o pecado ao homem, né? A gente se olha lá o texto de Romanos 7, 8, aliás, os capítulos 7 e o capítulo 8 de Romanos falam muito a respeito da lei e nos explicam muito bem. Mas lá em Romanos 7 e 8, quem puder pegar para ler para a gente só esses 2 versos aí para ilustrar o que eu estou dizendo, vai falar exatamente que a lei ela vem
para nos mostrar aquilo que nós não deveríamos fazer. Enquanto nós fazíamos sem o conhecimento, né, nós fazíamos ainda na ignorância. Só que a lei vem para jogar uma luz, para dizer, olha, não faça isso, porque isso é algo que não agrada a Deus. E aí, no momento que isso aparece como um mandamento, como uma norma, aí você entende, poxa, mas isso eu faço, logo essa lei se torna para você um peso. Ela se torna ali um farol que mostra, na verdade, a sua condição. Quem achou aí para ler para a gente, rapidinho? Romanos 7, 7 e 8. Gabi vai ler? Posso ler. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. A lei também, como a gente já tinha falado anteriormente, ela serve como um apontamento, um sinal, um indicador para que nós encontremos o Messias, né? Ela aponta para Cristo. Eu fiz uma separação aqui entre como nós encaramos o Velho Testamento e o Novo Testamento com Cristo e sem Cristo. E tudo isso que eu estou falando aqui é importante porque quando a gente começa o livro de Hebreus, vocês lembram, né? E é um outro, para mim, um outro verso que é crucial para o nosso entendimento de que a palavra de Deus e a história de Deus com o homem é uma só. O livro de Hebreus começa onde Deus dizendo, né? No passado, eu falei através dos profetas. Tá? E aí o passado, falando exatamente do tempo até Jesus. Mas hoje, ou seja, em Jesus, eu falo pelo meu filho. Né? Então, você vê aqui a ligação direta, né, da história de Deus, do Novo Testamento, do Velho Testamento até o Novo Testamento. Sem separação. Não podemos ver isso de forma isolada. Em Gálatas 3,19, acho que esse texto resume um pouco do que eu estou falando aqui. Qual era, então, o propósito da lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, para que nós pudéssemos ver as transgressões. Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Então, repara que a lei se referia a um descendente que cumpriria a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, ou seja, a lei veio por meio de anjos, pela mão de um mediador. Gálatas 3,19. Então, quando a gente fala do Velho Testamento aqui, o homem sem Cristo, ele enxerga o Velho Testamento ali como uma indicação para Cristo e olha através do Velho Testamento os seus próprios pecados. Quando estamos em Cristo, a lei recebe o significado original que ela foi proposta para os homens. A gente pega lá em Timóteo 3, 16, 17. Toda a lei é dada por Deus, né? E é boa para a instrução, para que todos nós possamos crescer sobre a lei, possamos nos desenvolver sobre a lei, né? Com a perspectiva de Cristo. Então, quando estamos em Cristo, a visão que fazemos dessa lei, então, se a gente for ler lá no próprio Romanos 7, também vai falar sobre isso, né? Vai falar que a lei não é ruim, muito pelo contrário, precisamos dela, Cristo veio para cumprir a lei, mas a importância de que nós enxerguemos essa lei com as lentes de Cristo. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque o que estava em questão ali, naqueles irmãos ali, era uma questão também de lei, era uma questão de religião, olha, eles lembram que no início do capítulo eles falam, recebemos essa lei de Moisés, recebemos essa lei por anjos, né? O nosso sistema sacerdotal foi instituído na lei, em Levi. Então, tinha uma questão ali da interpretação da lei como se a lei estivesse sendo agredida. Mas o que era o problema maior? O problema maior é que aqueles irmãos ali, eles não estavam olhando para Cristo, né, como a lente necessária para que nós interpretássemos a lei. Então, a lei para eles ali era uma lei que estava gerando morte, uma lei que estava gerando separação. Quando a gente continua no texto,
a gente vai perceber agora todos os momentos onde esse autor vai ressaltar Jesus em relação a Arão e baseando Jesus a esse personagem Melquisedeque. Então ele começa lá no capítulo 2 já falando, olha, Melquisedeque, o seu nome e a cidade de onde ele veio eram aqui, ó, rei de justiça, respectivamente, e Salém, rei de paz, né? Esses atributos nós vamos ver na história de Cristo, nós vamos ver associados a ele, o príncipe da paz. Nós vamos ver Jesus e a sua justiça, né? Você continuando tem, só estou admitindo aqui, no verso 3, olha, sem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Ele permanece sacerdote para sempre. De novo, características aqui de alguém, e a gente quando olha para a história de Jesus, a sua genealogia, Jesus está vivo hoje, né? De novo, uma tipologia de Melquisedeque apontando para Jesus. No verso 4, um dos versos mais importantes, talvez, desse capítulo inteiro, Abraão dando dízimo a esse Melquisedeque, e no verso 6, e Melquisedeque abençoando Abraão. Para a gente entender um pouquinho o quanto isso é relevante, para os judeus, toda a fé vinha por Abraão, né? Até hoje, na verdade. Por quê? Porque é com Abraão que começa toda a história do homem com Deus. Então, o pai Abraão para o judeu, tanto é que naquele capítulo lá de João 8, de 31 a 58, vocês vão ver que os judeus vão falar, olha, nós não estamos presos a nada, nós somos filhos de Abraão. Como na visão deles serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles estavam num outro patamar, né? E aqui você vê Abraão sendo abençoado por Melquisedeque, ou seja, mostrando o quanto Melquisedeque era superior, né? E aí o texto até explica lá, né? Porque, óbvio, aquele que dá a bênção é superior àquele que é abençoado. E Abraão dando dízimo a Melquisedeque também é algo muito interessante, porque o sistema de dízimos, né? Ele vai aparecer muito depois no sacerdócio levítico, instituído por Deus. Deus institui da descendência de Abraão, né, um profeta e um sumo sacerdote, né, Moisés e Arão. E Arão, né, e as tribos, a tribo de Levi, que é uma das 12 tribos de Israel, é a tribo de onde virão os sacerdotes e eles vão viver dos dízimos de seus irmãos. Então aqui você tem o Melquisedeque, já muito antes disso tudo, recebendo o dízimo, fazendo de novo aqui uma tipologia do sistema que viria a ser implantado na sequência. Aí no verso 8 fala, né, no primeiro caso, homens mortais. Repara, uma comparação. Os sacerdotes levíticos eram todos homens mortais, todos homens que morriam, tinham seu início e fim de vida. Melquisedeque não tem início e fim de vida, né? Então, o texto está dizendo aqui, ó, no outro caso, é aquele de quem se declara que vive, né? E Jesus é o nosso Deus que está vivo. Jesus vive hoje, ou seja, a mesma tipologia apontada para Jesus. No verso 12, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, aqui já também mostra, né, que o fato de Melquisedeque ter um sacerdócio que vem antes do sacerdócio levítico, ele não está preso a esse sacerdócio. E no momento em que Jesus é apresentado como um sacerdote dessa ordem, é óbvio que o sacerdócio de Jesus ele precisa ser diferente, e ele vai ser diferente, ele vai ter características de um sacerdócio diferente, vai haver uma mudança na relação com esse sacerdócio, por conta de Jesus não fazer parte do sistema sacerdotal levítico. Então, a gente vai ver, quando a gente fala da aliança em Jesus, por que a aliança mosaica é diferente da aliança em Jesus? Um exemplo, né? A aliança mosaica, ela pressupunha que o homem ele fosse perfeito no cumprimento da lei.
principal diferença na aliança que temos em Jesus, né? Nós hoje vivemos pela graça, né? Cristo foi perfeito na lei. Nós nunca seremos. Então, uma das principais diferenças de lei, né, é que hoje a lei que impera é da graça, ao passo que a lei que imperava no Velho Testamento era a bilateralidade, o que, na verdade, tornava todos nós, e a gente vai ver mais à frente aqui, incapazes de cumpri-la. Então, essa lista que eu botei aqui para vocês, eu não quero percorrer ela toda, não, mas a gente vai ver vários pontos aqui em todos os versos. Qual vai ser a temática, né? O autor vai mostrar Jesus como superior a Arão e o sacerdócio de Jesus superior ao sacerdócio de Arão. Mas, quando eu estava estudando, o que me trouxe, o que Deus falou de mais alto aqui? Por que tudo isso está sendo feito nesse momento em relação a Melquisedeque? Por que o autor mostra a superioridade de Jesus aqui? O que isso significa para nós? E, para mim, Deus me fez enxergar o verso 11. Porque o verso 11 tem uma pergunta. Verso 11 diz assim, olha, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, eu vou tirar o comentário aqui, o parênteses, por que haveria então a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? A pergunta aqui ela é muito pertinente, porque ela diz o seguinte, olha, se em alguma medida o homem conseguisse estar perfeito diante de Deus, né, através da lei apenas, não havia necessidade de uma nova ordem, de um novo sacerdote. Bastasse você continuar nesse sistema de troca de sacerdócio que algum dia a gente ia se acertar. Certo? É isso que o autor está trazendo como pergunta ali. Mas qual é o problema aqui? O que o autor está querendo dizer? Olha, se fosse possível, não haveria necessidade de um sacerdote, de uma segunda ordem. Mas como há necessidade de um sacerdote de uma ordem superior, automaticamente isso mostra o quê? Que não havia possibilidade para o homem, nenhuma possibilidade para o homem, se tornar, se encontrar justificado diante de Deus. E isso aqui era um choque muito grande para os judeus. E deve ser um choque para nós hoje. Eu quero trazer isso para a nossa realidade hoje. Porque no limite, o que a gente está dizendo é o seguinte, o que os judeus buscavam através desses rituais, através de voltar para as sinagogas, o que eles buscavam um relacionamento com Deus. A gente não está falando aqui de pessoas que não tinham propósito com Deus, não, muito pelo contrário, eles buscavam um relacionamento com Deus, eles buscavam uma vida de justiça e santidade. Só qual era o problema? Isso só é possível em Cristo. Relacionamento com Deus, uma vida de justiça e santidade só é possível se estamos em Cristo. Nenhum ritual, nenhum caminho que você possa imaginar, nenhum meio, nenhuma religiosidade vai nos fazer estar próximo de Deus sem Cristo. Não há nada que você possa colocar no lugar da centralidade de Cristo. E é isso que o autor vai responder de uma forma muito dura no verso 18. Ele vai falar, ó, a ordenança anterior, ela foi revogada. Por que ela foi revogada? Porque ela era fraca e inútil. Mas inútil em que sentido? Repara, inútil no sentido de que ela não ia me aproximar nunca de Deus, porque nela própria, sem Cristo, ela era fraca e inútil. O texto vai dizer que a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. O Romanos capítulo 7, no verso 7 e 8, Paulo vai explicar isso muito bem, porque ele vai fazer uma separação da lei e do homem. Porque o problema não era a lei, o problema era o homem. O homem vivendo na carne, ele não tem condições de olhar para a lei e cumpri-la. Porque a carne é contra a lei de Deus. Então aqui, a lei não havia aperfeiçoado nenhum homem. Nenhum daqueles que viviam sob a lei tinham encontrado perfeição. Por quê? Porque a lei não tinha esse propósito neles. Por quê? Porque a perfeição não vem da prática da lei.
A perfeição está em Cristo. A perfeição é Cristo em nós. A única perfeição possível é Cristo vivendo em nós. E o que o autor está dizendo aqui é exatamente isso. Olha, a lei anterior foi revogada e foi introduzida uma esperança superior. E é por essa experiência superior que nós nos aproximamos de Deus. Então, o que ele está dizendo para esses irmãos é, olha, o caminho que vocês estão procurando para se relacionar com Deus, vocês não vão chegar em lugar nenhum. A visão de vocês, o entendimento de vocês em relação à vida perfeita diante de Deus, a vida que agrada a Deus, essa vida ela só existe em Cristo. Essa vida não existe em nenhuma religiosidade, em nenhum... E aí, trazendo para a nossa realidade, nós temos muitos de nós, né? Que muitas vezes dedicamos tempo para ir à igreja aos domingos, dedicamos tempos para enfim, orar, até para ler a palavra de Deus. Fazemos até muitas coisas, mas fazemos essas coisas sem buscar Cristo em primeiro lugar. E, irmãos, se nós não buscamos Cristo, e buscar Cristo significa, sim, dobrar os joelhos e falar, Deus, Senhor, eu não sou capaz na minha carne, e eu posso blasfemar com a minha boca aqui se eu abrir minha boca para te louvar, sem te consultar, sem te chamar para viver nessa vida. Nós temos que ter o entendimento de que não há nada possível em nós que agrade a Deus. O que agrada a Deus em nós é a presença do seu Filho. E é isso que esse irmão está dizendo para esses irmãos aqui no capítulo 7 de Hebreus. Ele está introduzindo Cristo como sendo o único caminho, não há outro. Por isso que quando a gente continua, esse autor ele vai pautar Cristo como o único caminho através de algo fabuloso, né? Ele vai falar aqui, ó, no verso 16, a gente começa a ter a indicação do que é isso que esse autor está falando, verso 16. Jesus se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo ao poder de uma vida indestrutível. Em outras traduções, a gente tem uma vida incorruptível, uma vida perfeita. Tá? E no verso 25, fala, Regis. Não, só falei o outro adjetivo, indissolúvel. Indissolúvel, né? E no verso 25, na verdade, eu até queria pular a ordem aqui, eu vou ler o 26, que é uma outra característica. Ó, porque nos convinha que tal sumo sacerdote, e aqui, ó, características desse sacerdote, de Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Olha as características de Cristo. Oferecendo-se a si mesmo. Então, ele entregou sua própria vida por nós. Como resultado disso, está no verso 25, como resultado, ele sim, esse sacerdote sim, é capaz de salvar definitivamente ou perfeitamente. Essas duas palavras são sensacionais, porque definitivamente mostra que não há outra salvação a não ser essa, e perfeitamente porque ela salva de forma completa, perfeita, ela não salva pela metade, né? Ou seja, vivemos pela graça sim e ponto, vivemos pela graça de Cristo, não há nada que façamos que vá melhorar ou vai piorar a nossa salvação em Cristo Jesus. Aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, e aí que somos nós, estes têm Cristo como intercessor hoje, vivo. Então aqui é uma promessa fantástica que ele mostra, que o autor mostra para esses irmãos que, olha, Cristo intercede por nós ainda hoje, agora, nesse momento. E aí intercede por nós em que sentido, né? Intercede por nós exatamente em tudo aquilo que a lei não foi capaz de aperfeiçoar. Então, nesse momento agora, quando eu olho para a lei com as lentes de Cristo, o que eu vejo na lei?
Eu vejo que é uma lei que agrada a Deus, mas eu sou incapaz de cumpri-la. Mas eu agora tenho alguém que foi capaz, que cumpriu, por todas essas características demonstradas aqui, cumpriu perfeitamente, e esse alguém hoje, ele intermedia a minha relação com Deus pela vida dele. Não pela minha, mas pela vida dele. Então, esse pacto, essa nova aliança, ela tem um valor imensurável, porque ela não depende mais da minha relação com a lei. É claro que, como a gente falou, né, continuando aqui, e eu gosto de fechar com essa chamada aqui, olha, nós não somos chamados para imitar Jesus, como se Jesus fosse um mestre que você copia. Nenhum de nós é capaz de imitar Jesus. Nós somos chamados para crer nele e para permitir que ele nos transforme. Não é uma ação do homem para Cristo, e sim de Cristo para nós. É Cristo que nos muda, é o Espírito Santo que nos constrange. Não é, e aí o meu ponto aqui, que é o mesmo ponto lá, aqueles irmãos, de novo, eles estavam buscando um relacionamento com Deus. Lembra? Eles estavam tentados, mas eles não estavam tentados para ir para Gandaia, para abandonar Deus e ir para o mundo. Eles estavam tentados para voltar para dentro da sinagoga. O que eles estavam procurando voltando para dentro da sinagoga? Eles estavam buscando, de novo, relacionamento com Deus de uma outra forma. Tá? E o autor está dizendo para eles, meus irmãos, não há um outro relacionamento que não Cristo. E vale para nós hoje. Se muitas vezes hoje nós, vou dar um exemplo que é muito comum no nosso meio, né? Abandonamos o relacionamento com o corpo de Cristo para estarmos no nosso lar, para estarmos em casa, acreditando que nós estamos nesse caminho de relacionamento com Deus. Não estamos. Porque Cristo nos chama para um relacionamento no seu corpo. Se vamos para a igreja todo domingo achando que, porque estamos indo na igreja todo domingo, estamos no relacionamento com Deus, não estamos. Porque só estamos num relacionamento com Deus se Cristo vive em nós. Então, todo relacionamento com Deus passa pelo relacionamento que temos com Cristo. Sem Ele, nós não temos acesso, nós estamos ainda perdidos. E aí o verso de Romanos 12 nos ajuda a entender, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação que Paulo está falando aqui, ela só acontece se Cristo vive em nós. Não é, como eu gosto de dizer muitas vezes, pela força do nosso braço. Se a gente quiser, vou imitar Cristo. Né? Tem um livro que é muito comum, muito conhecido, né? Nos seus passos, que faria Jesus. Esse livro acho que já foi lido por muitos. Eu, infelizmente, não li, mas imagino que seja um bom livro. Mas Jesus sempre vai fazer algo superior que nós não somos capazes de fazer. Então, não é a nossa visão em relação a Cristo, não é uma visão de cópia. Eu vou forçar, eu vou olhar a palavra ali, aqui eu tenho que me comportar assim, aqui eu tenho que... Meus irmãos, nós temos que viver pela graça de Cristo, crendo que se estamos nele, ele está em nós. E ele estando em nós, o seu Espírito Santo nos conduz nos caminhos que ele nos chama para andar. Se a gente não crê que é Cristo que conduz a nossa vida nos caminhos onde devemos andar, e nós buscamos isso pela força do nosso braço, adicionando coisas, né? Adicionando rituais, entendimentos, coisas que não provêm do Senhor, nós estamos semelhantemente como esses irmãos, buscando outras formas. E isso é um perigo. Então, para a gente fechar esse capítulo, olha que interessante, quando esse autor ele vai terminar o capítulo 7, onde ele começa a falar, e ele vai falar agora, os próximos 3 capítulos vão ser todos em função do sacerdócio levítico. Então ele começa falando ali de Melquisedeque para fazer o ponto da grandeza de Jesus em relação a Arão,
em relação a todo o sacerdócio levítico. Depois ele vai explorar a nova aliança que temos em Jesus, que é diferente da aliança mosaica. Ele vai falar do serviço no templo, ele vai falar do templo do Senhor, que nós agora, na figura que vai ser apresentada, nós somos agora o templo verdadeiro do Senhor, e não mais o templo que, na verdade, era uma sombra, e ele vai falar isso claramente lá no verso 8, que o templo também era uma sombra. Quando Moisés recebeu a ordem para a construção do templo, Deus falou, olha, faça de acordo com o modelo que você viu, né? Ou seja, o templo original existia. Mas aí lá no verso 10, quando ele fecha essa exposição, no capítulo 10, quando ele fecha essa exposição, o verso 14 é magnífico. Ele fala assim, ó, lembra? A lei não havia aperfeiçoado ninguém. Lembra disso? Aqui, ó. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que não haveria a necessidade de levantar o sacerdote? Aí no verso 18, né? Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Aí lá no capítulo 10, verso 14, porque por meio de um único sacrifício, Jesus, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, repara, olha o que o autor termina dizendo, né? Ele está dizendo, olha, não é o que você está buscando em relação à sua religiosidade, às suas práticas, na sua carne. É Cristo quem aperfeiçoa. Então, não adianta você buscar todas essas coisas sem buscar a Cristo. Busque Cristo, né? E aí sim, a lei na sua vida vai fazer sentido. As práticas vão fazer sentido. A tua adoração vai mudar. O seu tempo de comunhão com Deus vai mudar. A sua relação com seus irmãos vai mudar. Todas essas coisas mudarão porque você está buscando Cristo em primeiro lugar e não essas coisas em primeiro lugar. E aí o verso 14 fala isso. Ó. Ele aperfeiçoa para sempre todos aqueles que estão sendo santificados nele. Tá? Então, a nova aliança, que é o capítulo que a gente vai estudar na sequência, no capítulo 8 e vai até o capítulo 10, ela vai falar muito sobre essa relação desse novo homem em Cristo. Então, quando a gente volta no capítulo 7, a gente está vendo esse irmão exortando, o autor de Hebreus exortando esses irmãos, olha, é somente em Cristo que vocês serão aperfeiçoados. Se voltando para as práticas que vocês no passado faziam, vocês estão abandonando Cristo. E essas práticas nunca levaram ninguém à perfeição, não há caminho por ali. Então, o que ficou de importante para mim no estudo desse capítulo é um capítulo que é bastante interessante, porque tem várias outras perspectivas que nós podemos tirar dele, podemos discutir juntos, mas importante para a gente chegar na nossa vida hoje, muitas vezes, ainda que a gente não conheça lá sacerdócio, não conheça, a gente está falando aqui de uma religiosidade, de um ritual, né? De coisas que são do homem, práticas do homem, práticas da carne. E nunca as práticas da carne nos permitirão um relacionamento com Deus. E o autor está dizendo, no outro ponto, na outra medida, olha, esse relacionamento ele é todo estabelecido, concretizado e mantido em Cristo Jesus. Basta que nós creamos nele e nos permitimos que ele reine sobre nossas vidas. Tá? Então é isso. Vou deixar aí para perguntas e para colaborações, o que os irmãos quiserem falar, para quem lê os capítulos. É um texto realmente muito rico, né, que a gente poderia ficar considerando, contemplando o Senhor, né, a superioridade dele. A gente poderia quedar numa palavra só, né, e ficar horas e horas adorando o Senhor, louvando a ele, né? E de fato a gente vai fazer isso na eternidade, né? A verdade de que o Senhor é santo, ela nunca vai ser perfeitamente entendida por nós, né? Sempre quando a gente achar que ele é santo
e a gente achar que hoje a gente vê uma santidade com mais clareza do que a gente via antes, ele vai nos surpreender de novo, que ele é muito mais santo ainda. Então, eternamente, a gente vai conhecer essas características, né, os atributos maravilhosos do nosso Senhor, porque é Deus, né, não é um assunto da faculdade, né, não é um objeto que você analisa, né, que você abre e avalia, é Deus. Deus é infinito, né? Então, que texto rico, né, irmãos? Mas de toda essa riqueza, o que mais saltou ao meu coração foi o símbolo do Rei da Paz. E o Senhor já estava falando ao meu coração sobre a paz dele durante essa semana, e hoje no trabalho a gente teve um churrasco lá, e daí eu sentado ali com as pessoas e orando por elas, eu pude ver o que mais uma vez, né, um ambiente que não há paz, né? Há pessoas brigando por um lado, há pessoas brigando por outro lado, um tentando prevalecer, o outro tentando prevalecer, mas não há paz. E esse é um problema que resume o Evangelho, porque quando o homem caiu e pecou contra Deus, ergueu as trevas no coração do homem, né? E Deus é luz, não tem como ter mais contato, né? Então, quando o homem cai no pecado, ele perde a paz. Ele perde a paz porque ele passa a ser um inimigo de Deus. Ele também perde a paz aqui na terra porque ele passa a ser um inimigo um do outro. Então, que maravilha esse versículo que fala que ele é o rei da paz, porque rei fala daquele que governa, que administra recursos, ele distribui. E daí eu lembrei lá de João, né, que o Senhor fala, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, ele é de fato o rei da paz. Ele é o único que tem poder de nos dar a paz. E como os irmãos já conhecem muito dessa paz, né, a gente se lembra que não é uma paz como o mundo estima que seja, né, uma cessão de guerra, né, deixa de ter o conflito, não é isso. A paz de Deus, ela envolve sim a, o fim do conflito, mas ela também envolve reconciliação. E uma reconciliação que é inefável para nós, né? Porque hoje o Pai, ele olha para nós, para aqueles que estão em Cristo, e ele olha com amor, né? Nós podemos estar diante dele em amor, não há condenação para nós se nós estamos em Cristo. Então ele encontra em nós pessoas com quem ele pode compartilhar o coração dele, pessoas nas quais ele se alegra de ouvir louvores ao nome dele, né? Como o Demetrios falou. Como poderíamos louvar a Deus em pecado, né? Sem Cristo? Isso não teria realidade nenhuma para ele, né? Porque a gente estaria falando uma coisa com os nossos lábios, mas o nosso coração totalmente distante, nossas vidas totalmente distantes daquilo que os nossos lábios estão falando. Mas Cristo, ele traz essa realidade para nós, habitando em nós. E, por fim, ele também traz a paz entre nós, né? Então, aquele resumo que Jesus fez, né? Que todos os mandamentos, ele resumiria em dois, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por um lado, ele resume a lei, né, em 2 mandamentos apenas, tantos mandamentos em apenas 2, mas continua impossível para nós. Porque na inimizade nós não temos como amar a Deus e nem amar o próximo, nem o mais próximo. Nenhum pai é capaz de amar um filho fora de Cristo. É um amor totalmente deturpado. Agora, em Cristo, né, aí vem esse versículo 26, nos convinha um tal sumo sacerdote, porque esse tal sumo sacerdote, ele é a própria paz, né? Ele nos dá a sua própria vida. E nessa vida nós desfrutamos a paz com o nosso Deus e uns com os outros. Então, bendito seja mesmo esse sumo sacerdote que intercede entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo, né? Amém.
isso que o irmão... Não tem nem como, a gente já comentou aqui, irmão Thomas também comentou, tanto que o Senhor testificou, né? Coisas que a gente estávamos falando aqui antes, através dessa palavra. Mas essa paz que o Regis falou, eu também gostaria de deixar um versículo aqui sobre isso, que está em Tiago, né? Que fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, quando ele nos cerca assim, e se tem algo que deixa o ser humano sem paz, é a questão da mudança. Muda isso, eu vou ter que mudar isso. Mas outra coisa que a gente comentou também é que o Senhor só tem o plano A, ele tem o plano dele, ele não tem nem plano A nem plano B, é o plano do Senhor que a gente tem que seguir. Às vezes a gente, erroneamente, né, a gente fala, não, se não deu certo o plano A, vamos para o plano B. Não, não é isso. A gente tem que, como cristãos, andar no plano de Deus. E ele tem um plano para nós, ele tem apenas um caminho, ele é o caminho, né? É esse o caminho, né? Então, quando eu leio que nele não existe variação ou sombra de mudança, é porque ele confirma essa rocha eterna, essa terra firme onde as nossas raízes devem estar, né? E o quanto é bom estar nele, porque as mudanças terrenas não nos abalam, e sim o fato de nós estarmos nele, onde não há variação ou sombra de mudança, é o que nos faz ter paz. Amém? A gente vai falar muito na continuidade, nos capítulos seguintes, o que essa nova aliança ela pressupõe na vida daqueles que fazem parte, né? Então, nós vamos discutir muitas questões concernentes à busca da justiça de Deus, por exemplo, que é algo que nós temos que ter em mente. Aqueles que estão em Cristo devem andar como ele andou. E andar como ele andou, andar como Cristo andou, é ter o coração que tem compaixão como ele teve. Tá? E a gente, obviamente, não vai conseguir isso, como a gente já falou diversas vezes, na nossa carne. Mas temos que ter a certeza de que Cristo, ele nos dá. Ele nos transforma de tal forma que possamos ter essa compaixão. Mas nós precisamos buscar isso nele. Então, quando eu sei, por exemplo, e a gente vê isso, né? Agora a lei, ela tem um novo sentido. Em Cristo, ela tem um novo sentido. E a lei agrada a Deus, né? Então, quando eu busco a justiça de Deus, quando eu busco a paz, quando eu busco levar as pessoas ao arrependimento, a conhecer o Senhor, quando todas aquelas práticas, né, que toda a lei resumida ali em 2 mandamentos, quando eu exerço esses mandamentos em Cristo, né, isso é perfeito. Isso agrada a Deus. E nós precisamos buscar isso. Então, o meu ponto aqui temos que buscar muito isso, mas buscar em Cristo, porque se buscamos no nosso braço, aí muitas coisas que deveriam agradar a Deus, na verdade, vão desagradá-lo, porque a gente vai fazer de acordo com a nossa vontade. Então, aquilo que era para ser, por exemplo, um ato de misericórdia, vai ser um ato de arrogância. Aquilo que deveria ser uma caridade genuína, vai ser um alter ego inflado. Então, todas essas práticas que a lei pressupõe, elas são lindas, se nós estamos em Cristo quando olhamos para elas, né? Quando não estamos, elas se tornam feias. Então, a gente vai ver, no momento em que a gente entra nesse pacto, nessa aliança em Cristo, existe todo um expediente de atividades, serviços, né? De boas obras. O texto eu não li aqui, né? Acho que eu parei de compartilhar, mas lá no capítulo 10 que eu estava lendo, no verso, se eu não me engano, 18, 19, o autor vai fechar esse tema dizendo: então, irmãos, agora que vocês enxergam que são aperfeiçoados em Cristo, sejam confiantes agora, venham com audácia
com ousadia e participem desse relacionamento com Ele, buscando, agora sim, o relacionamento entre os irmãos, a prática de obras que levam à perfeição, entendeu? A partir desse relacionamento com Cristo que o nosso relacionamento com toda a lei muda, né? Então, esse é o ponto. Precisamos entender que não é no braço do homem, que não é buscando segundo as nossas capacidades, porque nós somos incapazes, mas conhecemos aquele que é capaz. Então, devemos nos dobrar, nos arrepender, clamar por misericórdia, e a gente sabe, como a gente leu, né? Cristo está lá agora, hoje, intercedendo por nós. Demetrio, um resumo interessante dessa relação homem, lei, Deus, Cristo, é que a lei ela serve inclusive para nos mostrar a nossa condição caída, né? E o caráter de Deus. Então, impossível o homem cumprir a lei, mas ela serve para nos mostrar a nossa situação. Nos mostrando a situação através do trabalho do Espírito Santo, nós vemos em Cristo a nossa salvação de tamanha perdição, né? E em gratidão em Cristo, nós podemos novamente voltar à lei e observá-la em forma de gratidão e com graça, obviamente, do Espírito Santo, né? Nós conseguimos guardar a lei de forma que agrade a Deus, não de forma carnal, mas de uma forma espiritual. Exato. É isso. Deixa eu só falar do que a gente falou um pouquinho essa semana, ontem mais precisamente, do que o Demetrio estava falando da questão de que a gente vai estudar tudo que engloba, né, a gente ter um relacionamento com Cristo, né? Então, eu gostaria de deixar um versículo que fala muito ao meu coração essa semana, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Que eu falo para Demetrio, a gente ouve muitas pessoas esquecendo desse e a sua justiça, não é ou, nem é somente o reino de Deus, é o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão abençoadas. Jesus Cristo mostrou, serão acrescentadas. Jesus Cristo mostrou essa justiça, né? Aqui, quando aqui esteve. Então, acho que é algo que falou meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos e que os irmãos busquem o que é essa justiça, né? É a justiça de Deus, né? A justiça em Deus, que é maior do que essa justiça do homem, que é falha, né? Mas é uma justiça e que a gente deve buscar em primeiro lugar juntamente com o reino de Deus. Isso falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Se quiser que nós podemos louvar com o Se Isso Não For Amor, Demetrios. À vontade. Quero ouvir o Thomas cantar, hein? Das habe ich nie gehört. Em alemão, isso aí? Deixa de sua glória a este mundo. Estava só da sua vida.
por amor. Ô, Thomas, eu acho que está splitando o som. A gente não está ouvindo, pessoal. Tá mudo ou o quê? Não, talvez é por causa de estar o violão e a voz juntos, mas... Acho que é aquela feature do... Aquela feature do Isaac. Acho que é aquela feature do noise canceling do Zoom. Agora eu desabilitei. Se isso não for por amor, você como não acontecer. Se isso não for por amor, se isso não for mesmo da morte, lembro-nos que ao seu lado estava um amor e ternura. Você como se isso não for por amor, se isso não for por amor. Tá com delay, viu? Bastante, olha lá, agora que terminou. Bom, o Regis botou a letra agora, aí deu para acompanhar. Não foi delay, acho que não foi delay não, Isaac. Acho que a gente deu para ouvir, mas acho que ficou distante, então aí agora tem a letra, então dava para acompanhar pela boca da Lohane ali, né? Fazer o leitura labial. Mas sem a letra, não cheguei nesse nível ainda. Talvez um dia, né? Meus irmãos, a gente chegou ao fim, espero que vocês tenham se alimentado da palavra. Acho que a gente tem o privilégio de poder estar aqui e ouvir de Deus através dos testemunhos da sua própria palavra, que fala claramente a cada um de nós. Que os nossos corações estejam voltados para aquele que, sim, é capaz de aperfeiçoar a cada um de nós. Ele é o único. Não há nenhuma prática em nós que leva à perfeição que agrada a Deus. A única coisa que nós temos é crer naquele que é capaz e recebê-lo como Senhor das nossas vidas, Salvador das nossas vidas e Senhor. Deus abençoe a todos. Camila, boa noite para você. Daniel, boa noite. Boa noite, Isaac, Lô. Ana Paula. Thomas, Ange. Boa noite, Regis, Raquel. Beijo grande aí para vocês. Ó,
Bom final de semana para vocês. Beijos, beijos. Parabéns, Gabi. Parabéns. Obrigada. Semana que vem estaremos no presencial, se Deus quiser, tá? Ah, tá bom. Agora o negocinho que vai rolar aí é o bolo, Demetrios. Agora vai rolar um bolinho de leve, né? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.